Todo mundo que está começando, principalmente nos investimentos, tem a forte tendência de querer acumular muito conhecimento primeiro, se sentir preparado para começar a realmente botar o dinheiro para crescer. E isso é totalmente certo, tá? Não tô falando que é errado não. Você precisa conseguir certo conhecimento teórico antes de botar em prática. Mas o que muita gente acaba fazendo é deixar o medo falar mais alto e meio que usar que tá adquirindo conhecimento como desculpa para ainda não começar. Isso sim é errado, porque o tempo é o que vai fazer as maiores diferenças nas suas rentabilidades. Por isso, resolvi gravar esse vídeo para trazer para vocês 3 tipos de investimentos perfeitos para quem está começando. E no final do vídeo vai ter um bônus, como vocês já estão acostumados aqui no canal, mas esse bônus é o bônus mesmo, cara. Então assiste até o final do vídeo para você ficar por dentro do que eu tô falando. Quando alguém está começando a investir, a prioridade acaba sendo segurança. Para quem de repente não é louco e quer se atirar no escuro, quer primeiro começar aos poucos, começar com investimentos mais seguros, para depois, com mais experiência, ir se arriscando um pouco mais, correndo um pouco mais de riscos, gerenciando esses riscos para conseguir aumentar as rentabilidades, beleza? Então o primeiro investimento que eu trago aqui para vocês é o investimento mais seguro que a gente tem no país hoje, que é o famoso Tesouro Selic, tá? No Tesouro Selic você vai estar emprestando dinheiro pro governo, o governo utiliza o seu dinheiro para fazer N coisas e depois te devolve o dinheiro com certos juros. E quanto de juros? É o que vale a Selic, que atualmente está em 7,75%, mais uma certa compensaçãozinha, que também varia um pouco e hoje está em 0,2%. Ou seja, o Tesouro Selic hoje está rendendo 7,95% ao ano. Depois das rentabilidades, automaticamente já é descontado alguns impostos, como por exemplo o imposto de renda. Então essa rentabilidade acaba sendo um pouco mais baixa, tá? Mas realmente a rentabilidade numérica é de 7,95%. E outra coisa, a Selic está tendendo a aumentar. No começo desse ano a Selic estava entre 2 e 2,5%. Hoje ela já está em 7,75%. Daqui a 43 dias, quando tiver uma nova reunião do Copom, que é onde se decide o que será feito com a Selic, já está meio que pré-estabelecido que a Selic vai aumentar em 1,5 ponto percentual, beleza? A gente, para ter certeza, realmente tem que esperar até a reunião acontecer, mas geralmente essas previsões se concretizam, beleza? Então aqui tudo indica, daqui a menos de 45 dias, a Selic já vai estar a 9,25% e vai continuar aumentando. Eu chuto dizer que até o final do ano que vem, de 2022, a Selic esteja em 14, 15%, e isso realmente é uma Selic muito alta que a gente teve por muitas poucas vezes aqui no país. Por um lado é ruim, tá? Porque aumenta a dívida pública do país, mas por outro lado, para quem realmente sabe aproveitar a sua oportunidade, é muito bom, porque deixa os títulos de renda fixa bem mais rentáveis, e um deles é o Tesouro Selic. Então, ao você investir no Tesouro Selic, você já vai estar investindo no investimento mais seguro do país, porque quando um país, quando uma nação está numa situação complicada economicamente, politicamente e qualquer outro ente, a última coisa que vai quebrar no país é o seu próprio governo. Empresas vão quebrar, a população vai quebrar, os bancos vão quebrar, mas a última coisa sempre vai ser o governo. Por isso que o Tesouro Selic hoje é o investimento mais seguro que a gente tem no nosso país. E além disso, as rentabilidades também são interessantes para quem está começando. Na renda variável, escolhendo bons ativos e diversificando bem sua carteira, conseguindo rebalancear e gerenciar bem esses riscos, você consegue rentabilidades bem mais altas? Consegue. Mas para quem realmente está começando, hoje a Selic no patamar que está a 7,75% é uma rentabilidade interessante. E ainda levando em conta que a Selic também tende a aumentar, a rentabilidade vai ficar cada vez mais atrativa, tá? O segundo tipo de investimento são os ETFs, que significam Exchange Traded Funds, ETF do jeito que é mais conhecido, tá? Os ETFs são investimentos de renda variável, ou seja, você consegue comprá-los e vendê-los através da bolsa de valores, mas são investimentos muito seguros. Por quê? Porque automaticamente já tem certa diversificação. Então ETFs basicamente são ativos, né, são títulos negociados na bolsa de valores e que replicam índices. E o que são índices? São fundos de investimentos são fundos de investimentos teóricos que englobam vários outros ativos. Então, os índices mais conhecidos aqui no Brasil são o Ibovespa, onde se tem a grande maioria das ações negociadas na B3, que é a nossa bolsa de valores, e também o IFIX, que é um índice onde está a grande maioria dos fundos imobiliários também negociados na bolsa. Ambos os índices têm ETFs que os replicam e que são negociados na bolsa de valores. No caso do Ibov, né, do Ibovespa, é o BOVA11, e no caso do IFIX é o IFI 11, beleza? Então, quando você já compra ETFs, você já
automaticamente está comprando vários outros ativos, então você já tem uma boa diversificação. Qual que é o contra disso então? É que você também, ao comprar ETFs, vai comprar alguns ativos que não são tão bons assim. Então, para vocês conseguirem entender melhor, pensem numa caixa de bombons. Na caixa de bombons vem vários chocolates, certo? Então, ao invés de você comprar uma barra de chocolate de cada tipo, porque você gosta de vários tipos de chocolate, você compra uma caixa de bombom. Então já veio meio que uma amostrinha de cada tipo de chocolate. Então você consegue ele sentir o sabor, consegue saborear vários tipos de chocolates. Ou seja, você tem uma diversificação bem bacana. Mas ao mesmo tempo, na caixa de bombom também vem aqueles chocolates que ninguém gosta, né? Com certeza você não gosta aí de algum chocolate que vem na caixa de bombom. A mesma coisa nos ETFs. Vem muitos bons ativos que já servem para você diversificar muito bem a sua carteira, sim, mas ao mesmo tempo vem alguns ativos que não são tão bons assim, então vão servir para dar uma bloqueada aí no crescimento do ETF. Se você conseguir analisar bons ativos, encontrar bons ativos, investir neles separadamente, conseguir achar uma boa proporção para eles incorporarem a sua carteira, é muito melhor, vai te trazer rentabilidades muito maiores. Mas realmente, para quem está começando, os ETFs são uma excelente forma para você se expor à renda variável e conseguir aí já aproveitar as rentabilidades desse tipo de investimento. E o terceiro tipo de investimento aqui, com certeza você já deve ouvir falar, se você ainda não usa, que são as contas remuneradas dos bancos digitais. Os maiores exemplos do Nubank e do Banco Inter. As contas remuneradas são diferentes da poupança, beleza? Muita gente acaba confundindo e acaba chamando as contas remuneradas de bancos digitais de poupanças, como por exemplo, pô cara, tu viu que a poupança do Nubank rende mais do que a poupança, por exemplo, do Santander? E não é bem assim, tá? O Nubank não tem poupança, ele tem uma conta remunerada. E qual que é a grande diferença entre esses dois? Poupança é uma aplicação que rende 70% do CDI quando a Selic está abaixo de 8,5%, que é hoje o caso. Então o CDI vale o equivalente a Selic Over, que geralmente está 0,1% abaixo da Selic Meta. A Selic Meta hoje está em 7,75%, então o CDI está em 7,65%. A poupança rende 70% desse valor e é isenta de imposto de renda, tá? As contas remuneradas, pelo menos a do Nubank, do Banco Inter e da maioria também dos outros bancos digitais, rende 100% do CDI, ou seja, rende 7,65%, mas é cobrado pelo imposto de renda, dependendo da quantidade de dinheiro que você deixar aplicado lá, tá? Mas mesmo assim, vale muito mais a pena, é muito mais rentável do que você deixar o seu dinheiro na poupança. Além disso, já é muito mais prático, porque é uma liquidez imediata, que é diferente de uma liquidez diária, tá? Uma liquidez diária, você vai ter os seus rendimentos após cada dia, então no final de cada dia, mas também você geralmente não consegue fazer operações em dias não úteis, como por exemplo no Tesouro Direto, durante os dias não úteis, ele fica fechado, então você não consegue fazer operações. Nas contas dos bancos digitais, é uma liquidez imediata, ou seja, você consegue aplicar e resgatar a qualquer momento. Se você quiser, por exemplo, num sábado às 2h30 da manhã, quiser resgatar o dinheiro que você deixou aplicado na conta remunerada do Nubank ou do Banco Inter, você consegue fazer, tá? E uma rentabilidade de 7,65%, que é 100% do CDI, também é uma rentabilidade bem interessante, uma rentabilidade parecida com o que você tem ali no Tesouro Selic. Só que você vai ter de forma mais prática, provavelmente você já tem o seu dinheiro caindo na conta de algum banco digital, então todos os meses, quando o seu salário cai na sua conta, muito provavelmente é a conta de um banco digital. Então você já tem o seu dinheiro ali, fica mais prático para você mexer, para você conseguir aplicar, para resgatar depois quando você quiser. Então é mais prático. Para quem que está iniciando no mundo dos investimentos, praticidade também é uma coisa bacana para a gente levar em conta, tá? Então aqui, antes de falar do bônus, de anunciar aqui para vocês, eu já convido vocês a darem um like aqui se vocês gostaram do vídeo, até para conseguir ajudar a gente a divulgar cada vez mais esse conteúdo que tem muito para contribuir para a vida das pessoas, para cada vez mais gente, tá? E aí, se vocês de fato gostaram, pô, se você não gostou, dá um likezinho também só para ajudar a gente, mas se você gostou mesmo, aí eu te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, de todo o conteúdo que a gente traz aqui mais que semanalmente, beleza? Então, bora pro bônus. O bônus que eu vou trazer aqui para vocês é usar esses 3 tipos de investimentos para montar uma carteira de investimentos teórica, tá? Já deixo claro aqui para vocês que eu não tô recomendando ninguém a comprar e de fato a montar uma carteira de investimentos assim, mas eu tô passando o conhecimento para vocês conseguirem utilizar, para estudarem, para ver se isso vale a pena, se encaixa no seu perfil, e se verem que vale a pena, vocês tomarem a decisão de montar uma carteira bem parecida com essa, tá? Mas então, como é que é essa carteira? Essa carteira, ela vai ter 20% em caixa, ou seja, dinheiro que você não vai deixar de fato investido em alguma coisa. É essencial você ter uma reserva de oportunidade, também conhecido como caixa, para você conseguir aproveitar as oportunidades de ativos, de adquirir bons ativos em preços bem baratos.
baratos, ou seja, em crises mesmo. E aí esses 20% de caixa você vai deixar aplicado na conta remunerada de algum banco digital. Então, o objetivo da reserva de oportunidade não é ter grandes rentabilidades, tá? É só você deixar o dinheiro parado ali, esperando uma oportunidade, mas deixar ele rendendo, deixar ele parado também para ir perdendo para a inflação. E a conta remunerada de bancos digitais é perfeito para isso. 25% dessa carteira eu deixaria investido no BOVA11, que daí, como eu falei para vocês, é o ETF que replica o índice do Ibovespa, que é onde está inserida a grande maioria das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3. Então, com isso, você já estaria se expondo à economia brasileira, ao mercado acionário da economia brasileira, beleza? Outros 25% eu deixaria investido no ETF IVVB11, que também é um ETF que replica um índice, assim como todo ETF, mas replica o índice do SP500, que daí é um índice lá dos Estados Unidos, onde estão inseridas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, investindo em IVVB11, você estaria também se expondo à economia norte-americana, a economia mais forte do mundo, com a maior cultura de empreendedorismo que a gente tem hoje, também detentor da moeda mais forte criada até o atual momento. 15% eu deixaria investido no IFI11, realmente para já me expor ao setor de fundos imobiliários, ao setor imobiliário aqui do Brasil, e também já para servir para ter uma renda passiva, um pagamento aí de dividendos mensal. Hoje o IFI está pagando cerca de 5,5% em dividend yield, que, levando em conta que é um ETF, é um dividend yield bem interessante, tá? Então você também já estaria se expondo aos fundos imobiliários. E aí os últimos 15% eu deixaria investido no Tesouro Selic, para realmente servir como mais uma estrutura de solidez da carteira, para deixar a carteira muito sólida, tá? Deixar realmente os riscos bem gerenciados. 15% aí do valor dessa carteira no investimento mais seguro que a gente tem hoje no país. Então essa carteira aí com 20% em caixa, 25% em BOVA11, 25% em VVB11, 15% em IFI11, 15% em Tesouro Selic, estaria muito bem diversificado, com riscos muito bem gerenciados e exposto aí a mais de uma economia, a mais de uma moeda. Então com certeza seria uma boa carteira para quem está começando, também para você também dar uma analisada se você está dando seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos, fiquem por dentro aí de todo o canal, assistam os outros vídeos que com certeza tem muito conteúdo de muito valor aqui e também que vai vir. Então agradeço a atenção de todo mundo, estamos sempre juntos, até a próxima, valeu!